Olá a todos. Vamos falar hoje sobre a administração pública direta. Esse vídeo agora nós vamos comentar sobre a administração pública direta. A indireta nós falaremos no vídeo seguinte após esse aqui. Então, a estrutura organizacional do Estado, ela parte da sua administração pública direta. E o que seria? Seria o Estado diretamente prestando serviço, diretamente através dos seus órgãos, e não através de uma outra pessoa. Vamos desmistificar, vamos detalhar melhor essa história. Então, o tema, vou colocar abreviado administração pública, vou colocar AP, tá? Para não ficar escrevendo toda hora. Administração pública direta. Nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Nós vivemos numa república federativa, né? Então nós temos os entes federativos, quais sejam a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, tem mais de 5.000 municípios e tem uma União Federal, logicamente. Todos esses aqui são chamados entes federativos. Eles possuem personalidade jurídica. Eles prestam diretamente os serviços que lhes são competentes, através da Constituição. Mas eles diretamente, a União Federal prestando um serviço, o Estado do Rio de Janeiro prestando um serviço, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, o município do Rio de Janeiro, o município de Niterói, o município de São Paulo, o município de Cuiabá e o Distrito Federal, cada um deles tem a prestação dos seus respectivos serviços. Para a gente entrar mais a fundo nisso aqui, eu tenho que fazer um parênteses e falar sobre o tema personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Veja bem, eu vou fazer um parênteses no direito administrativo e vou falar sobre personalidade jurídica que diz respeito ao direito civil. Por que direito civil? Porque o direito administrativo ele não possui um código, ele não é um direito codificado, assim como temos o Código Civil, como temos o Código Penal, o Código Tributário, temos a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, mas o direito administrativo não tem um código, né? Então ele vai beber de várias fontes diferentes, exatamente por isso. E ele é tratado em leis esparsas, né? Leis até federais, leis nacionais, leis estaduais, municipais. Então, essa é a grande miscelânea do direito administrativo, mas com calma, com tranquilidade, a gente vai conseguir desmistificar. Então, o estudo da personalidade jurídica diz respeito ao direito civil. Eu vou explicar isso aqui e depois eu vou voltar para o direito administrativo. A personalidade jurídica compreende as chamadas pessoas físicas ou naturais, também chamadas pessoas naturais, e compreende também as pessoas jurídicas. Então nós temos no nosso ordenamento as chamadas pessoas físicas ou também chamadas pessoas naturais, e nós temos as pessoas jurídicas. A primeira delas, cada um de nós somos uma pessoa física ou também chamada uma pessoa natural. Por quê? Porque nós nascemos assim, nós nascemos pessoa. Então o Código Civil determina, desde o nascimento com vida surge a personalidade jurídica das pessoas físicas ou pessoas naturais. Você naturalmente nasceu pessoa. Então você é uma pessoa, seu pai é uma pessoa, sua mãe é uma pessoa, seu irmão, sua esposa, seu marido, cada um deles é uma pessoa física ou também chamada pessoa natural. Mas também existem as pessoas jurídicas, você sabe disso. Você convive com elas no seu dia a dia. As pessoas jurídicas, elas são chamadas pela doutrina de ficção jurídica. Por que ficção jurídica? Ficção é um faz de conta, é um faz de conta jurídico, um faz de conta que tem um apoio jurídico, um apoio no direito. Por que faz de conta? Porque pessoas jurídicas, elas existem para todos os fins do direito, assim como é exemplo de pessoa jurídica, uma empresa, um bar, um curso, uma faculdade, enfim, pessoas jurídicas, uma lanchonete.
elas existem para todos os fins do direito, mas elas não são palpáveis. Você não consegue tocar numa pessoa jurídica, assim como você encosta, você enxerga a pessoa física. A pessoa jurídica você não consegue apalpar, você não consegue enxergar, mas ela existe. Ela existe para todos os fins do direito. Se você for, por exemplo, num curso preparatório para fazer uma sua preparação aí para o concurso público, você vai encontrar nesse curso, o curso é uma pessoa jurídica. Você vai encontrar uma pessoa que está te atendendo. Se você olhar essa pessoa que está te atendendo no curso, essa pessoa é o curso? Não. Essa pessoa é uma pessoa física que é uma funcionária desse curso. Tá. Então, você vai entrar no curso e você vai olhar as paredes, as carteiras e tudo mais. Você está enxergando o curso? Não, você não enxerga o curso. Você está enxergando o estabelecimento, como se você enxergasse a sua casa. Ah, então eu vou olhar para o dono do curso e eu vou enxergar o curso. Não, você vai estar olhando para a pessoa física, o sócio. O sócio, o dono do curso, ele é uma pessoa física, ou também chamada pessoa natural. Já o curso, a empresa a qual ele é sócio, ele é um dos proprietários, é uma pessoa jurídica. São duas coisas distintas, são duas coisas separadas. E aí, por que se estuda, então, a natureza jurídica? Por que se estuda a natureza, a personalidade jurídica? Por que há esse estudo? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque cada uma constitui direitos e obrigações próprios, inerentes a cada uma das pessoas. E o segundo motivo é para ter bens próprios. Então vejam lá. Vamos lá. Por que se estuda a personalidade jurídica? Qual é o fundamento? Qual é a intenção desse estudo? Porque cada uma das pessoas físicas e cada uma das pessoas jurídicas, cada uma delas tem direitos e obrigações próprios, inerentes a elas, além de de ter os seus próprios bens, móveis, imóveis, materiais, imateriais. Vamos por partes. Então, a pessoa física e a pessoa jurídica, cada um tem direitos e obrigações próprios. Se você faz um contrato com uma pessoa física, um amigo seu, você vai comprar aí alguma coisa dele, você está fazendo um contrato de compra e venda, pessoa física contratante com pessoa física contratada. Cada um tem seus direitos e obrigações. Um tem o direito de pagar pelo bem que está sendo comprado e o outro tem a obrigação de pagar pelo bem que está sendo adquirido e a outra parte, por sua vez, tem a obrigação de fornecer esse bem. Os direitos, você tem o direito contratante de receber o bem e o outro tem o direito de receber o dinheiro. Então são direitos e obrigações próprias. Mas vamos voltar àquela história do curso. Você procura um curso para fazer aí uma preparação para o seu concurso. Eles vão te dar uma ficha de inscrição, você vai preencher aquela ficha de inscrição, chamada matrícula, né? Você vai fazer a matrícula no curso. Aquela matrícula é um contrato. Esse contrato, você é a parte contratante, você está contratando. E você está contratando quem? O curso, a pessoa jurídica do curso, e não a pessoa física, o dono do curso. A pessoa jurídica, ela tem direitos e obrigações próprios. Se você está contratando o curso, você tem o direito de receber as aulas e a obrigação de pagar o preço. O curso, por sua vez, a pessoa jurídica, ele tem o direito de receber o dinheiro e ele tem a obrigação de lhe ministrar as aulas. Então, cada uma das pessoas aqui tem direitos e obrigações próprios. De modo que, se o curso ao qual você está lá, pagou o preço, está fazendo o curso, beleza? Ele tem a obrigação de lhe ministrar as aulas e você pagou por isso. Se ele não te ministrar as aulas, se ele não te der as aulas, você tem que pedir o dinheiro de volta. E você vai pedir o dinheiro de volta à pessoa jurídica, e não ao sócio, que o dinheiro ficou com a pessoa jurídica. Se porventura você tiver que entrar com uma ação judicial para cobrar esse dinheiro de volta, o réu na ação vai ser o curso, não vai ser o sócio. Porque você fez um contrato com o curso. O curso é uma pessoa jurídica. Né? Sendo uma pessoa jurídica, ele é dotado de direitos e obrigações próprios. É uma ficção, uma criação do direito.
Ela existe para todos os fins do direito, mesmo que você não enxergue. E os bens também são próprios. Essa ideia do curso é muito boa, porque se você é uma pessoa física, você tem seu carro, sua casa, sua roupa, seus bens, né, próprios, a sua imagem, a sua honra, a sua dignidade, o seu nome, também são bens imateriais, são próprios seus. Né? Uma pessoa jurídica também tem seus próprios bens, Esse curso aí que você está procurando, o fatídico, ele tem lá as carteiras, ele tem o quadro, ele tem a caneta, ele tem o ar-condicionado, o estabelecimento, isso tudo são bens móveis e imóveis que pertencem à pessoa jurídica. E não pertencem ao sócio, pertencem à pessoa jurídica. Se o curso tiver um carro, esse carro vai pertencer à pessoa jurídica, vai estar no nome da pessoa jurídica. Então, cada uma das pessoas tem direitos e obrigações próprios e bens próprios. Bom, dito isso, que diz respeito ao direito civil, agora fechamos esse parênteses do direito civil e vamos agora retornar ao direito administrativo. Vou apagar esse lado aqui. Cada um desses entes federativos aqui é dotado de personalidade jurídica. Então, a União Federal, ela é uma pessoa jurídica de direito público. E assim, da mesma forma, com os estados, com os municípios e com o Distrito Federal. Eu falei que existem 26 estados no Brasil. Cada um deles é uma pessoa jurídica diferente. Eu falei que existem mais de 5.000 municípios no Brasil. Cada um desses municípios é uma pessoa jurídica diferente. E o Distrito Federal só temos um, é uma pessoa jurídica também. Todos eles são pessoas jurídicas de direito público. Por que de direito público? Porque para eles, sobre eles, regem-se as normas de direito público, né? Aquelas que têm uma coletividade de um lado e vai preservar, vai priorizar, na maioria das vezes, essa pessoa jurídica, a bem do interesse público. Então, a bem da... Quantas pessoas moram no Estado? Quantas pessoas moram no município? É muita gente. Então, o interesse dessas pessoas, essas pessoas é que são o Estado, né? O interesse dessas pessoas é que vai ter que prevalecer, o interesse público vai ter que prevalecer em prol do interesse privado, de acordo com o que nós já falamos. Então, as regras aqui são regras de direito público. Tá? E essas pessoas, elas têm os seus órgãos. Então, por exemplo, vamos fazer um quadrado aqui, vamos fazer de conta que esse quadrado aqui é a União Federal. Vamos um exemplo. Esse quadrado é a União Federal. Então, a União Federal é uma pessoa jurídica. Ela tem direitos e obrigações próprios e tem patrimônio próprio, bens próprios. Mas ela é dotada de órgãos. Esses órgãos são dotados de competências específicas. Tá? Eles têm atribuições específicas. E que órgãos são esses da União Federal? Uma série, vamos citar exemplos. Por exemplo, nós temos TRF, nós temos TRT, né? Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, nós temos a Polícia Federal, nós temos aí a Defensoria Pública da União, nós temos o Ministério Público da União. Todos esses, uma série, uma infinidade, Receita Federal, Ministérios, cada um desses é um órgão. Os órgãos, cada um deles uma competência específica. Cada um deles tem uma competência específica. Vocês estão enxergando? A Defensoria Pública da União tem uma competência. O Ministério Público da União tem uma outra competência. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os tribunais, cada um tem cada um seu quadrado, literalmente, como está aqui. Né? Mas eles são órgãos. Os órgãos, eles estão inseridos na pessoa jurídica União Federal. Quem tem personalidade jurídica é a União Federal. Os órgãos não têm personalidade jurídica. Toda hora cai isso em prova. Todas as organizadoras perguntam isso em prova. Impressionante.
E muita gente erra de bobeira, né? Falta só uma pequena noção sobre personalidade jurídica. Os órgãos, repetindo, não têm personalidade jurídica. Eles não têm personalidade jurídica. Eles são órgãos que pertencem, assim por ser órgãos, não são pessoas jurídicas, mas que pertencem a uma pessoa jurídica chamada União Federal. Então, um exemplo. O carro da Polícia Federal, carro preto, com listras douradas, que você já viu passando, ou já viu na televisão, o carro da Polícia Federal, decalcado, Polícia Federal, é um bem móvel que pertence à União Federal, porque a União Federal é que é a pessoa jurídica e a União Federal que é a detentora e a proprietária desses bens. De modo que, vamos fazer um raciocínio, se o carro da Polícia Federal bater no seu carro, te causou um prejuízo. Alguém vai ter que indenizar. Alguém vai ter que pagar pelo prejuízo. Você possivelmente vai ter que entrar com uma ação na justiça. Você vai ter que entrar com uma ação na justiça contra quem? Contra aquele que lhe deve indenizar. Quem é que te deve indenizar? Quem é dono do carro? A União Federal. Então você não vai colocar na ação, por exemplo, fulano de tal contra a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não tem personalidade jurídica. Ah, o carro da Polícia Federal, sim, mas a PF é um órgão que pertence a uma PJ. A PJ, no caso, é a União Federal. A mesma coisa com os estados, só para não ficar em branco. Os estados. Cada um dos estados tem também os seus órgãos, né? Você tem aí o Tribunal de Justiça, que é o poder judiciário dos estados. Você tem a Polícia Civil. Você tem a Defensoria Pública dos Estados, Ministério Público dos Estados, as secretarias e por aí vai. São órgãos que pertencem aos Estados. Cada Estado tem seu poder judiciário, a sua Assembleia Legislativa, que também é um órgão. Então, são órgãos que pertencem aos Estados. Os órgãos não têm personalidade jurídica. É a mesma coisa que o seu professor aqui, que vos fala. Eu sou uma pessoa física. Eu tenho os meus órgãos. Eu tenho coração, eu tenho pulmões, eu tenho rins, pâncreas. Cada um desses meus órgãos tem uma atribuição, tem uma competência específica, né? Então, o coração vai bombear o sangue, o pulmão vai fazer a troca respiratória. Cada um tem as suas funções. Mas se eu arrancar meu coração e colocar aqui na minha mão para você, esse coração não é uma pessoa. Ele continua sendo um órgão. Então, os órgãos são aqueles componentes que, logicamente, de forma redundante, compõem a pessoa, compõem a personalidade jurídica, mas eles não têm personalidade jurídica, né? Dito isso, os servidores, os agentes, melhor dizendo, os agentes públicos, eles estão em cada um desses órgãos. Então, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um concurso público para a escolha dos seus servidores. Vão estar aqui inseridos. A Polícia Civil vai ter também os seus agentes públicos. O Tribunal Regional do Trabalho vai ter os seus. E nós temos aí várias regiões, né? O TRF também aí com 5 regiões e agora mais 4 que já foram aprovadas aí pelo Estado. Vão ter um total de 9 tribunais regionais federais, 9 regiões. E quando você faz concurso para um desses órgãos. E aí, você tem, vou abrir um espaço aqui, você tem a entidade, ou também chamado ente, você tem os órgãos e você tem os agentes. Os agentes compõem os órgãos que compõem o ente ou a entidade. Aqui tanto faz ente ou entidade. Significa que tem personalidade jurídica. Tá? Então, o Estado é um ente federativo. A União Federal é um ente federativo. São dotados de personalidade jurídica. Tem direitos e obrigações próprios e tem patrimônio próprio. Os órgãos que compõem as pessoas jurídicas e os agentes que compõem cada um desses órgãos. São as células, né? São as células que compõem os órgãos que compõem a pessoa. E por aí vai. Agora, vou apagar o quadro para a gente fazer já o gancho
para a administração pública indireta. Então, vamos apagar. Então vamos lá, voltando aqui à história. Nós temos aqui a União Federal. Vou colocar o F. Você já sabe que é União Federal. É a pessoa jurídica União Federal. Quando ela cria, extingue órgãos e tal, principalmente quando ela cria um órgão diferente dentro do seu corpo, dentro da sua personalidade, chama-se Instituto da Desconcentração. É um instituto chamado, é um fenômeno chamado desconcentração. É a criação de órgãos dentro da personalidade jurídica. Por exemplo, a União Federal, nos anos 2000, aí, não me lembro exatamente qual foi o ano, 2005, 2006, não me lembro, mas ela extinguiu a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal, a SRF, um órgão, e criou no seu lugar a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quer dizer, extinguiu um órgão, criou um outro órgão e dotou esse outro órgão de mais competências além do que tinha aquele anterior. Com essa criação de órgãos novos, todos eles aparelhados, né, logicamente, pelo fato de ser um órgão dentro da pessoa jurídica, é o fenômeno chamado desconcentração. Não pode confundir isso. Desconcentração. Desconcentração significa distribuição interna de competências. Então, é o próprio Estado diretamente, aqui, criando novos órgãos com novas competências, é uma distribuição interna dentro da pessoa jurídica, chamado desconcentração. De modo contrário, a distribuição dessas competências pode ser para uma outra pessoa jurídica. Para uma outra pessoa jurídica. Aqui, ó, PJ. Então, no exemplo aqui, União Federal, que pode servir para Estado, pode servir para município, Distrito Federal. A União Federal, diferente do que a gente falou aqui no primeiro momento, da desconcentração, a distribuição interna de competências, ela pode distribuir para fora da sua personalidade uma competência. Quando ela distribui para fora, para uma outra pessoa, uma competência, é o fenômeno chamado descentralização. Descentralização. Então, quando o Estado distribui para fora da sua personalidade jurídica. E essa descentralização, ela pode ser de dois modos. Ela pode ser por outorga ou por delegação. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui embaixo para não ficar bagunçado o quadro. Por outorga. Vou colocar aqui embaixo. Por outorga. Então, descentralização é distribuição externa de competência. Bota aí. Descentralização é distribuição externa de competência. Uma outra pessoa jurídica. Diferente da desconcentração, que é só aqui dentro. Ela pode ser por outorga ou por delegação. A descentralização será por outorga quando o Estado tiver que criar essa pessoa. O Estado cria. Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado de Minas, mas é o Estado de forma geral, lato sensu, não é o Estado como um todo. Então o Estado cria essa pessoa. Que venha a ser única e exclusivamente uma autarquia, uma empresa pública, eu vou abreviar aqui empresa pública, uma sociedade de economia mista,
sociedade de economia mista e uma fundação pública. Isso tudo aqui é o que chamamos de administração pública indireta. Então, descentralização por outorga, descentralização, distribuição externa de competência. O Estado distribuindo para fora da sua personalidade uma competência para uma outra pessoa jurídica. Essa outra pessoa jurídica, quando ela tiver que ser criada pelo Estado, então o Estado é como se tivesse nascido um filho, né? O Estado criou essa pessoa, então a descentralização é por outorga. O Estado cria essa pessoa. E que pessoas são essas? Pode ser uma autarquia, pode ser uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista ou pode ser uma fundação pública. Todas elas fazem parte do estudo da administração pública indireta. Cada uma dessas aqui vai merecer um trabalho específico aqui por parte do seu professor. Eu vou falar sobre cada uma delas especificadamente no próximo vídeo. Por hora aqui é a administração pública direta e já fazendo um mote para indireta, já fazendo um gancho para indireta. Então, descentralização por outorga. O Estado vai criar essa pessoa, que pode ser uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação pública. É o que chamamos de administração pública indireta. Então, o Estado criou uma autarquia, por exemplo, o INSS. O Estado criou o INSS. O INSS não é um órgão. O INSS é uma autarquia, Instituto Nacional de Seguridade Social. É uma autarquia, tem características específicas, nós vamos falar sobre cada uma delas aqui, inclusive a autarquia. Mas o INSS é uma pessoa jurídica diversa da União Federal. O Banco Central também é uma autarquia, é uma pessoa jurídica diversa da União Federal. A União Federal criou essa pessoa, fez nascer essa pessoa, e ela tem as suas competências específicas, a sua atuação livre, administrativa. Empresa pública, as mais famosas aí, nós temos a Caixa Econômica Federal, temos os Correios, também são empresas públicas. Né? Elas têm também suas características, suas particularidades. Sociedades de economia mista, para citar as mais famosas, temos a Petrobras e temos o Banco do Brasil. Né? São sociedades que têm características próprias, nós vamos falar sobre isso. E temos também as fundações públicas. A UERJ é a fundação pública, a Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, são fundações públicas. Cada uma delas também tem a sua particularidade. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, fundação pública, porque tem direito público, direito privado. A gente vai falar sobre isso. Tá? Então, por hora, descentralização por outorga, quando o Estado vai criar. Então, essas aqui são pessoas jurídicas diversas do Estado. O Estado é uma pessoa, o Banco do Brasil é outra pessoa, são duas pessoas diferentes. Cada uma tem suas obrigações próprias, seus direitos próprios e o seu bem, seus bens próprios, né? Para citar um exemplo. Agora temos também a descentralização por delegação. Eu vou apagar isso aqui. Descentralização por delegação. O Estado distribui externamente uma competência, mas ele não vai criar uma pessoa. A pessoa já foi criada, ela já existe. A PJ já existe. E essa descentralização será feita através de um ato chamado permissão ou através de um contrato chamado concessão. Então, são as permissionárias e as concessionárias de serviço público. Permissionária. Exemplos de permissão mais clássico, né? O mais clássico que existe são as empresas de ônibus. Então, o Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, depende se é transporte interestadual, intermunicipal, intramunicipal, cada um tem a sua competência, mas enfim. As empresas de ônibus são pessoas jurídicas que já existem quando elas ganham essa permissão, quando elas ganham esse ato administrativo permissão. Essa permissão vai fazer com que elas explorem a atividade